Fala, massa atleticana, meu nome é Vitor Barbosa, eu estou aqui com Gabriel Pedroni e hoje, nesse vídeo, nós vamos falar exclusivamente sobre o jogador Bernard, que nos últimos dias teve o seu nome aí relacionado ao Galo, ele que vestiu a camisa do Galo, revelado no Galo, campeão da Libertadores, e a gente está todo mundo na expectativa aí, será que a gente vai ver aqui o Bernard jogando novamente no Brasil, em Belo Horizonte, mais especificamente vestindo a camisa do Galo? Gabriel, boa noite. Fala, Vitor, fala, massa. Cara, é uma expectativa grande que já se tem há algum tempo, né? Desde que praticamente desde que ele sai do Galo, já se tem uma expectativa do retorno dele. Lá em 2013 ele grava lá aquela carta, né? Escreve aquela carta onde ele fala que só vai dar uma volta pelo mundo e que em breve estaria retornando. E a gente espera, né? Os torcedores esperam que ele retorne aí para esse ano de 2024, para fazer dupla com o Scarpa, talvez, com o Zaratio. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui no vídeo, vai falar sobre a carreira do Bernard, que sai do Galo aqui em alta, né, Vitor? São 100 jogos, 22 gols e 19 assistências. Então, assim, Verdade. uma taça nas costas, né? Libertadores É ainda. isso. Tem que Então, respeitar. Assim, eu vejo muita. Inclusive, eu fiquei surpreso, porque eu consegui ver ainda muita gente menosprezando a passagem do Bernard, a história que ele tem no clube. Eu até comento muito com as pessoas, né? Eu acredito que ídolo, né, pessoas que você admira, é uma coisa muito pessoal. Eu tenho os meus, o Gabriel tem os dele. Alguns jogadores nos marcam mais do que outros. Então, às vezes, eu vejo algum torcedor, às vezes acompanhou alguma geração a mais, mais jogadores, mais craques. Não, o Bernard não é isso tudo e tal, não, nem senta na mesa com fulano. Mas o Bernard foi ídolo, e na verdade ele é ídolo de uma geração de atleticanos. Se a gente for pegar aí adolescentes, jovens, que viram o Galo vencer a Libertadores em 2013, você vê uma molecada toda que desde aquela época, que hoje já são crescidos, já são adultos, se apaixonaram pelo jogador, se identificaram pelo jogador. Então eu gosto sempre de falar que idolatria é uma coisa pessoal. Se o jogador ele consegue marcar uma geração de uma maneira ou de outra, ele acaba se tornando ídolo para algumas pessoas. E vale destacar, eu inclusive postei isso no Twitter, né, agora o X, que, cara, o Bernard fez algo que muita gente grande, renomada, tentou fazer e fracassou. O Bernard, ele jogou muita bola conquistando a Libertadores do Galo. A única Libertadores que o Clube Atlético Mineiro tem. E isso não é pouca coisa não, irmão. O Galo tem 3 Brasileirão, mas só tem uma Libertadores. E nessa uma Libertadores que tem, o Bernard, na maioria dos jogos, está arregaçando com a defesa adversária e sendo um dos principais jogadores. Mesmo jovem, mesmo fora do eixo, fazendo uma Libertadores tão fantástica que praticamente o colocou em uma Copa do Mundo. E aí a gente lembra, né, que apesar daquele vexame do 7-1 na Copa do Mundo disputada aqui no Brasil, quando o Neymar se machuca durante a Copa do Mundo, o peso, né, do lugar de criação do time, a responsabilidade de criar jogadas, cai no peso desse moleque. Cai no peso desse moleque que ninguém conhecia, que foi lançado como um lateral direito e que brilhou com a camisa do Galo e que no outro dia estava disputando uma Copa do Mundo. E que por todo o contexto que foi aquela Copa do Mundo, talvez nem foi até um cenário, né, digamos assim, o melhor cenário possível para ter oportunidades, mas a gente sabe que o futebol ele também prega peças. A gente ainda vai falar muito sobre como anda o Bernard, sobre o que o Bernard vem apresentando como jogador. Está mais velho, é um jogador mais experiente, e a gente vai trazer detalhes para vocês. Mas antes de comentar, analisar e projetar, a gente tem números, né? Números frios não falam por si, mas quando a gente coloca números ao lado de uma análise, de estudo, de observação e de uma opinião que não é infundada, muito pelo contrário, a gente consegue chegar em algum lugar. com certeza. Número sem contexto é só número, então a gente precisa dar o contexto, explicar o porquê desse número representar aquilo que representa. O Vitor comentou sobre
a responsabilidade do Bernat em substituir o Neymar. E é muito interessante se a gente olhar também o fato de que era o Filipão, né, no comando daquela seleção. Foi o Filipão que escolheu ele para substituir o Neymar. Então, assim, é um jogador que encanta o nosso técnico, é um jogador que recebeu um apelido, né, pelo nosso técnico ali, o menino com alegria nas pernas. E Então, quem estava assim, na outra ponta era o Hulk. exatamente, exatamente. Então, assim, já se conhecem também. Então, assim, isso ele não perdeu. Já dando um spoiler aí para a galera que não não acompanhou o Bernat na Europa, não acompanhou ali em alguns outros clubes que ele passou. Isso ele não perdeu. Ele continua Nó, tendo cara, alegria para jogar bola. aí você me complica, porque de tudo que eu assisti o Bernat, de tudo que eu assisti do Bernat, de jogos, de vídeos, de tudo que eu vi do Bernat recentemente, até mesmo quando ele vai para a Inglaterra jogar no Everton, quando ele vai para a Ucrânia, e essa última temporada dele, cara, assim, de tudo que eu assisti, o resumo é exatamente o que ficou na minha cabeça é, cara, ele não perdeu essa alegria nas pernas, né? A habilidade, o trato com a bola, a agilidade de trabalhar com a bola bem pertinho do pé, trabalhar com as duas pernas, o drible curto, né? Clarear uma jogada que está ali sob pressão, sendo pressionado. Essa alegria para jogar, ele não perdeu. Eu fiquei com isso. E aí você acabou de dizer a mesma coisa. Eu estava com isso na cabeça aqui. E é muito legal porque nós dois assistimos, vimos jogar e a gente está chegando aí na mesma conclusão. Exatamente, a gente nem conversou antes sobre isso, então, É, assim, foi realmente espontâneo. Mas tipo assim, isso aí é qualquer pessoa que parar para assistir os jogos do Bernat na Europa vai ver que isso aí ele não perdeu de fato. Mas falando em números frios, e aí a gente traz um contexto para poder explicar melhor para a massa, no Shakhtar ele fez 156 jogos, 28 gols e 35 assistências. É uma boa passagem, tudo bem que é numa liga fraca, né? A Ucrânia não tem uma liga forte, mas o Shakhtar disputa a Champions, o Shakhtar disputa a Europa League, então o Shakhtar ele tem sim esses jogos onde precisa que o jogador cresça. E aí eu vou lembrar vocês que o Bernat, em 2017, na Champions de 2017 e 2018, enfrentou o Manchester City. O Shakhtar ganhou de 2-1 e o Bernat foi eleito o melhor jogador dessa partida. Então, assim, matou o jogo, assim, botou o jogo no bolso, jogou muita bola contra o City, né? Tudo bem que ainda não era o City, assim, estrondoso, igual foi o campeão recente, mas era um time já forte, que o Bernat ele consegue demonstrar esse nível de maturidade já ali em 2017 e 18. E aí depois ele sai para o Everton, vai jogar na liga mais difícil do mundo, né? Tem mais competitividade para ele jogar, na verdade. E lá no Everton são 84 jogos com 14 gols e 7 assistências, assim. Eu me lembro muito de uma expectativa muito grande no Bernat, quando ele vai para o Everton, uma expectativa bem grande mesmo, pelo menos minha foi, e eu acho que ele não correspondeu a essa expectativa, o que não é demérito nenhum, porque existem vários aí atletas que são gênios da bola, que não deram certo na Premier League e que o foram dar certo futebol, na La futebol Liga. inglês que tem o futebol inglês que vem matando muitos jovens jogadores Sim. brasileiros, né, cara? Não, Assim, a Europa tem como um muito todo, né? jogador do Brasileirão que é destaque no Brasileirão, né? Uma curiosidade, né? E tem ido para a Inglaterra, obviamente não é todos, mas assim tem muito jogador bom de bola indo para a Inglaterra que não está conseguindo jogar. Um dos que a gente vai até fazer um vídeo aqui também, já dando spoiler, o Muniz foi para o Fulham, é um bom jogador e não conseguiu jogar bem por lá, mas isso é no contexto geral da Europa, talvez. O Paulinho, numa entrevista que ele deu, ele falou, né, sobre como a Europa tirou a vontade dele jogar bola. Então, assim, um menino que a alcunha é alegria nas pernas, ir para um futebol onde é um futebol um pouco mais tático, um futebol um pouco mais cadenciado, não tem tanto essa liberdade, né? Os times têm uma imposição física muito grande, não tem time bobo, né? Então, assim, todo mundo marca pesado, marca perto. Então, assim, ter essa alegria nas pernas foi difícil, mas ele conseguiu. Ele se manteve ali tendo essa agilidade, continuou sendo uma marca do Bernat no Everton,
Depois ele tem uma passagem ali, um bate-volta ali no Al-Sharjah, né, que ele tem 38 jogos, 8 gols e 5 assistências. É uma passagem sem muitos poréns, né, Vitor? Chegou lá, jogou bola e voltou, né, basicamente. Sim. E aí ele desembarca na Grécia, no Panathinaikos, e aí é onde a gente tem aí, talvez, a melhor versão do Bernat pós-Galo, hein? O que você acha? Cara, eu acho. Inclusive, eu gostaria de criticar os atacantes do Panathinaikos que destruíram com os números, destruíram com os números do Bernat. Que hoje gente boa para perder gol esse time do Panathinaikos, porque a quantidade de passes, de chances claras criadas ali, de passes decisivos que o Bernat tem é muito legal, né? E ele, quando o Bernat está no Galo, o torcedor atleticano está acostumado com o Bernat, que é o cara que é lançado, que é o cara que faz o facão, que sai cara a cara com o goleiro, que é o cara que quando o meia recebe levanta a cabeça para procurar esse ponta que era o Bernat, já para correr nas costas do lateral ou do zagueiro. Agora o Bernat é o jogador que lança a bola. E aqui eu tenho um comentário assim que pode ser curioso para algumas pessoas, que, ao meu ver, de tudo que eu observei e analisei, o Bernat ele deixou de ser o jogador que é lançado para ser o jogador que lança, mas por conta da qualidade do passe que ele tem, que se desenvolveu e que amadureceu, do passe em profundidade muito bem calibrado, do que por falta de mobilidade, agilidade ou velocidade. O Bernat ele não é aquele cara mais do 1 contra 1 de esticar a bola na frente com drible longo e ganhar na corrida. E aí eu concordo, ele não é mais esse jogador. Mas ainda é um jogador que tem velocidade, que tem agilidade, que trabalha muito bem o drible curto, mas ele apurou tanto esse passe em profundidade, né? Quando, inclusive, um comentário aqui, né? O time que muitos gols e assistências que o Bernat deu no Panathinaikos foi em momentos onde o Panathinaikos estava em transição ofensiva, com uma transição rápida, com um contra-ataque rápido, aonde o Bernat, conduzindo a bola, pegou ali a defesa um pouco desarmada, sempre de cabeça erguida, trabalhando com a bola próxima dos pés, e ele sempre encontrava um bom passe, colocando um companheiro ali, ou frente a frente com o goleiro, ou lançando um ponta, para que esse ponta pudesse estar em condições claras ali de fazer um cruzamento sem marcação, ou algo do tipo. Gostei muito da maneira como ele apurou o passe, a maneira como ele vem trabalhando a bola no Panathinaikos, a liberdade também que o próprio time, a própria estrutura do time do Panathinaikos dá para ele, de receber essa bola no meio de campo, de ter espaço entre linha ali, para poder pensar a jogada. E nas transições, quando eu falo que ele não perdeu a velocidade, é legal, eu sei que pode parecer um pouco confuso isso para o torcedor, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele não é mais o ponta que, um estilo Keno, Bruno Henrique, que vai para o mano a mano e que joga na frente e vai ganhar. Ele não é mais o ponta que é lançado e que vai atacar o espaço e que vai sair cara a cara com o goleiro. Mas ele ainda tem velocidade, principalmente quando o time está em transição ofensiva, contra-atacando, e aí o time ainda não tem boas opções, ele precisa de conduzir essa bola, carregar essa bola, e ele consegue carregar essa bola com velocidade, com ela próxima aos pés, trabalhando com os dois pés, algo que dificulta muito do defensor roubar essa bola dele. E aí, quando dá o bote, ou ele dá aquela pedaladinha clássica dele, tira para o lado, ou ele já encontra um passe em profundidade, ali, um bom passe vertical. E também elogiar aqui também a bola longa do Bernat, que ele já arriscava algumas em 2012, 2013, mas na minha opinião é um fundamento que ele aprimorou muito, muito bem. Ele consegue pensar rápido e ele tem invertido boas bolas, encontrado bons passes verticais usando a bola longa também. Com certeza. Assim, algumas coisas que a Europa te dá, né? Que o futebol europeu te dá durante o tempo que você fica lá, pode não ter dado certo, pode não ter ido para um Real Madrid, para um Barcelona, pode não ter ido, né, bater em final de Champions, mas ele esteve na Europa, ele jogou contra times que bateram na final da Champions, ele jogou contra clubes renomados, clubes difíceis,
Então, assim, jogou numa liga extremamente difícil, né? A mais difícil, assim, por nível de clubes e de investimento, e jogou como titular durante um tempo. Então, assim, o que ele adquire vai com ele, para a carreira dele. Não é como se ele saísse do Everton, fosse para a Grécia, saísse da Inglaterra, foi para a Grécia, ele esquecesse tudo que aconteceu, tudo que ele aprendeu ali na Inglaterra fica lá. Não é isso que funciona na carreira de um jogador, ele leva essa bagagem. Então, apesar dele não ser mais esse cara extremamente rápido, que no Galo eu nem acho que ele era assim extremamente rápido. Ele era um ponta rápido que ia para um contra um, igual o Vitor falou. Tinha isso do Ronaldinho pegar a bola, ele já tá disparando, tinha isso, mas ele não era, tipo assim, eu não acho que ele chegava perto, por exemplo, da velocidade do Bruno Henrique, até do Keno, se for olhar. Então, assim, sempre foi um jogador com requinte técnico ali, né? É aquele jogador que você vê ele surgindo e você fala, quando ele estiver quase aposentando, ele vai ser um meia. Você consegue já dar uma projeção dessa, assim, para ele no começo da carreira. Isso, uma coisa que o Vitor falou que poucas pessoas sabem, ou que poucas pessoas lembram, né? Gente, o Bernat é ambidestro. E não é assim, querendo encher a bola dele, ou tipo assim, sendo exagerado. Não, ele é literalmente ambidestro. Ele conduz com as duas pernas, ele inverte jogo com as duas pernas, ele bate pro gol com as duas pernas. E assim, com uma precisão que ele adquiriu na Europa absurda. E outra coisa que ele precisa muito para jogar no meio de campo, dinamismo, domínio orientado, que é coisa que a gente cobra muito dos jogadores do Galo. Muito, por exemplo, eu e o Vitor, a gente cobrou bastante em 2023, um domínio orientado, um dinamismo do Otávio. Aquela bola que ele recebe, para e toca para o lado. E ele melhorou isso no final da temporada, viu? E isso o Bernat ele te entrega bastante, né? É um cara que ele recebe a bola, ele já sabe o que ele precisa fazer. E assim, jogando ao lado de Hulk, jogando ao lado de Scarpa, jogando ao lado de Zaratio, de Paulinho, ele nem precisa pensar muito, né? Os jogadores que estão em volta dele já vão ajudá-lo ali nessa tomada de decisão. E uma coisa que a gente pode até entrar agora, Vitor, é sobre essa posição no Galo. Agora, quando a gente fez o vídeo do Scarpa, quem quiser conferir, está aqui no nosso no canal também, a gente falou sobre os jogadores que tinham na posição e agora a gente vai poder incluir o Scarpa nessa análise, né? Porque o Galo já anunciou o Scarpa, então ele entra nessa análise também. Então agora a gente tem Pedrinho, tem Igor Gomes, tem Zaratio, tem Patrick, Edenilson e Scarpa. E Otávio, né? Também, né? O Batalha eu acho que é um primeiro volante, eu acho que ele não entraria nesse debate. Onde que você acha que o Bernat encaixa nesse time, ô Vitor? E quem você acha que sai, né? Porque vai ter que sair um, eu acho. Cara, assim, eu até brinquei com o Gabriel no off, que eu ia pagar pau, não ia me expor e falar e querer cravar alguma coisa e acabar sendo escravo da minha palavra, mas eu não vou aguentar. Assim, e aí tem um se nessa história, né? Se o Bernat consegue entregar, e a passagem dele na Grécia, né? Na verdade, ele ainda joga, ele ainda é jogador do Panathinaikos, e a gente ainda não sabe nessa altura do campeonato, quando esse vídeo, o vídeo está sendo gravado, e a gente ainda não sabe se ele vai ser jogador do Galo, né? A gente não tem informação nesse momento não, sobre, né? Assim, o Fred já soltou algumas coisas no Twitter, a informação é de que, de fato, né, se ele volta para o Brasil, o Galo, de fato, seria o time que o jogador optaria por jogar, mas, na minha opinião, se ele consegue voltar para o Galo e jogar com a qualidade técnica que ele apresentou na Grécia, por mais que ele não esteja espetacular na Grécia, mas com cuidado com a bola, a qualidade que apresenta ao tratar a bola, na minha opinião, é o cara que vai ser titular, indiscutivelmente, e que Zaratio, Scarpa, Bataglia, Otávio, eu não sei, todo o meio de campo vai ter que brigar por posição. O Bernat não é um jogador que teve um histórico de lesão, sim, conviveu com algumas lesões durante a carreira, mas nada
nada muito agravante comparado a muitos outros jogadores que têm problema com isso. Mas, assim, é um jogador que, se tiver bem fisicamente ali, dificilmente alguém vai conseguir colocar o Bernard no banco no Galo. Essa é a minha opinião. Uma outra observação é que tem muita gente pegando o mapa de calor do Bernard para poder falar sobre como ele vem jogando na Grécia, e beleza, isso é legal, eu também uso para poder nortear. Mas, e de fato, no mapa de calor do Bernard, a gente percebe que nas últimas temporadas, e na última temporada com a camisa do Panathinaikos, ele joga como um meia, jogando do centro para meia-direita, ou da meia-direita para o centro. É um cara que consegue trabalhar do centro para fora e de fora para dentro. Joga centralizado, mas também joga como meia-direita. Entretanto, quando se faz o trabalhinho ali de ver alguns jogos, de assistir lances ali, de assistir, né, jogos frios também, para poder ver como ele trabalha melhor a bola, né, a quantidade de ações com bola, as ações que levam perigo, as ações que não levam perigo, eu percebi que o Bernard, ele ainda, e aí também é uma crítica ao Panathinaikos, porque aqui no canal a gente não pipoca. Não é porque ele jogava mais na de meia-direita que eu vou concordar que ele jogava melhor de meia-direita. Muito pelo contrário, na minha opinião, nos minutos ali em que ele ia para a meia-esquerda, na minha opinião, ele jogava melhor do que na meia-direita. Tanto que se vocês pegarem as assistências, os gols, as jogadas de perigo, desde o momento onde o Bernard sai do Atlético até hoje, vocês vão ver a coincidência de que esses gols, essas assistências e essas chances claras de gols criadas nascem do lado esquerdo, começam pelo lado esquerdo, e a jogada, ele consegue trabalhar melhor essa bola jogando pelo lado esquerdo. Então, se chegasse e eu fosse o Filipão, Panathinaikos, tu não sabe de nada, e aqui na minha meia esquerda aqui é o Bernard. E era o que eu faria, colocaria ele como meia esquerda. Entendi. Não, assim, né, o que eu faria, eu tiraria o Otávio, com todo respeito ao Otávio, acho que evoluiu enormemente no final do meio para o final do ano, né, a margem de evolução dele, eu acho que começou bem mais atrás, e, por exemplo, não tem muita comparação com o Edenilson, que jogou 2, 3 partidas bem só no final do ano. Eu acho que o Otávio ele veio melhorando durante 2023 e terminou o ano sendo um excelente volante. Mas eu recuaria o Zarate para essa função de segundo volante e jogaria com o Scarpa centralizado do meio para a direita e caindo da direita para a esquerda, né? Da direita para o centro, né? Também. E com o Bernard fazendo a mesma coisa, só que para o outro lado do campo. Isso aliviaria o Scarpa, porque hoje no Galo, eu acredito que o meio de campo do Galo seria Batalha Otávio com o Scarpa jogando centralizado e caindo ali pela direita, mas também tendo que ir para a esquerda, porque na minha visão o Zarate joga sem o Bernard no elenco do Galo, sem essa contratação. Para mim o Zarate joga, é um 4-4-2 com o Paulinho e o Hulk na frente, mas o Zarate caindo para a esquerda não dá tantos frutos assim, né? Eu não me lembro de uma partida que o Zarate foi para a esquerda e que conseguiu render. É uma das coisas mais curiosas que eu já vi. Um jogador tão bom tecnicamente, quando cai para o lado esquerdo, simplesmente some da partida. Pois é, então eu acho que o Zarate ele precisa ficar ali um pouco mais por esse lado direito, e aí o Scarpa vai para a direita para poder triangular, e aí triangula Scarpa, Zarate e Hulk. Ou então, né, o Zarate fecha mais na parte central e o Scarpa vai se locomover lá para a esquerda, coisa que ele faz também, coisa que ele faz com qualidade, para poder dar amplitude, para poder chegar na linha de fundo, para poder criar ali também, né, algum cruzamento para o Hulk, alguma bola enfiada ali para o Paulinho, que vai estar daquele lado. Então, assim, eu acho que sem o Bernard, o Scarpa ele vai ter uma movimentação muito comprometida no sentido de que ele não vai poder ficar jogando do meio da direita para o centro grande parte do jogo. Que é a posição que eu mais gosto de ver ele jogar, na meia direita. Exato. E não na esquerda. Exatamente.
Então, eu acho que com o Bernat e a gente recuando o Zaratio para essa posição de segundo volante, onde ele vai conseguir ainda trabalhar pela direita, onde ele ainda vai conseguir ter um papel importante na faixa central do meio-campo do Galo, recuando ele para segundo volante e a gente abrindo o Bernat na esquerda, eu acho que a gente tira essa obrigação do Scarpa de cair por aquele lado e a gente ganha um senhor meia esquerda, que é o Bernat, viu, cara? Ou até aquilo que a gente já comentou aqui inúmeras vezes, o falso ponta, para poder dar esse corredor para o Arana poder trabalhar e aí um lado esquerdo. Aí o jogo tá complicado, aí ele vai lá, o Filipão, experiente, faz aquele 4-2-3-1 com Scarpa pela direita, Bernat pela esquerda e traz o Hulk para poder jogar entre linha. Imagina isso, o Atlético com a posse de bola, com Bernat na esquerda, Scarpa na direita, o Hulk jogando de frente para o gol e na frente, com nada mais, nada menos do que Paulinho. Também gostaria, cara, é meu sonho, esse time Zaratio, de segundo volante, desde que eu me entendo por gente, é a posição em que eu gostaria de ver o Zaratio jogar. Quando o Alan era volante, quando o Jair era volante, quando agora o Otávio, Batalha, não importa, eu gostaria de ver o Zaratio jogando como meia direita, como segundo volante. Quando jogou assim com o Cook, em alguns jogos, na minha opinião, jogou muito bem. Quando em alguns jogos jogou assim com o Turco Mohamed, na minha opinião, jogou muito bem. Entretanto, apesar de concordar com tudo que você falou, é meu sonho ver o Galo jogar dessa maneira, se o Bernat for, quem sabe, aí contratado. Torço por isso, porque eu gosto muito do jogador. Mas eu não quero me iludir, massa atleticana. Eu não quero me iludir, porque eu sei que o meu amigo Filipão, ele não sei se ele vai abrir mão muito fácil do Otávio de volante. Não vai. Eu estou tentando não criar expectativas no meu coração, porque eu acho que ele não vai deixar jogando com um volantezinho ali de origem só, não. Eu também acho que ele vai manter o Otávio, eu acho que aí acaba indo o Zarate para o banco, né? Tu tem mais alguma observação sobre o Bernat ou podemos encerrar por aqui? Agora é só a pergunta final, né, que a gente sempre faz. Antes de mais nada, pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, gente. Deixa o like, ativa o sininho das notificações. A gente está trazendo muita novidade aí em 2024. Um feliz ano novo, né, para a massa também. Viramos para 2024 e que seja um ano aí repleto de muita conquista para o Galo e conquistas pessoais para a gente também aí, profissionais. Então, lembre-se aqui de deixar o like também, ajuda muito a gente. A pergunta final, Vitor, quantos por cento você acha que tem aí de chance do Bernat dar certo caso venha para o Galo? Cara, 90. Né? Eu acho que se ele chegar e se adaptar bem, e a torcida vai ter um papel fundamental nisso, porque é o que a gente estava comentando, o Bernat não é aquele jogador que saiu daqui em 2013, gente. Não é. Quem sou eu para obrigar as pessoas a assistirem vídeos dele jogando? Nada disso. Às vezes o cara nem tem tempo, às vezes o cara não quer assistir um vídeo do Bernat jogando pela Grécia, pelo campeonato grego, né? Às vezes o cara tá só de boa lá e ele acha que o Bernat é aquele cara de 2012, 2013. Não é. Se você não tem condições ali de tempo, né, de procurar ver os jogos dele antigos, cara, confia em quem assistiu. Ele não é aquele jogador. Ele não é. Mas ele é um bom jogador. Ele é um jogador que vai agregar bastante. Mas pela questão de se adaptar, pela questão de ter se transformado num jogador diferente, eu acho que tem uma margem de erro nessa contratação. E aí, por isso, eu não coloco 90 para cima. Eu vou colocar 85, vai. Só por conta dessa questão dessa adaptação para o futebol. Justíssimo. Aí a massa atleticana, a gente prolongou um pouquinho no tamanho desse vídeo. A gente queria fazer um vídeo um pouquinho menor, mas acho que ficou bacana, deu para entender um pouquinho sobre a nossa opinião, a nossa análise. Obviamente, a gente traça uma análise aqui sobre o nosso ponto de vista.
que é super natural que você assista e de repente tem um ponto de vista completamente diferente, uma opinião diferente, e não tem problema algum, e por isso o futebol é tão legal, é tão divertido, a gente ama tanto esse esporte. Comenta aí sua opinião, o que você acha do Bernardo Galo, né? Já faz a campanha aí, quem sabe. Eu queria agradecer de coração você que assistiu esse vídeo até o final, que o seu ano de 2024 seja um ano de luz aí, muito abençoado, e que, quem sabe aí, a gente possa comemorar um título grande nessa temporada.